Sejam bem-vindos a mais um Poliscast, o podcast de segurança pública. Eu sou Márcio Martino e hoje estamos recebendo o Dr. Júlio César Tanoni, da Defensoria Pública. É um prazer recebê-lo aqui no Poliscast, doutor. Eu que agradeço o convite, Martino, a todas as pessoas que acompanham aqui o programa, e estamos à disposição para falar dos temas que já adiantávamos aqui. Muito obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Hoje a gente vai falar de temas muito importantes para a cidade de São José do Rio Preto e que envolve também, né, outras cidades, os mesmos problemas. Os problemas são quase que universais aí, né? Pessoas em situação de rua, né, a criminalidade. O doutor vai contar um pouquinho da Defensoria Pública, qual que é o trabalho, né, para você que não conhece. A gente recebe aqui no Poliscast vários profissionais da área policial, da área judicial, então vai ser um podcast muito interessante. A gente vai falar também dos hospitais psiquiátricos, enfim, diversos assuntos interessantes. Eu vou pedir que você siga acompanhando, mas dá aquela curtida no vídeo, aquele joia, para ajudar no engajamento, para a gente difundir essa informação tão importante. E se inscreve no canal Márcio Martino, já se inscreve, põe o sininho aí para você acompanhar nossas entrevistas, os nossos vídeos aqui do canal, beleza? Doutor, antes de começar eu quero te presentear, porque todo convidado que vem aqui no Poliscast ganha uma lembrança para ficar na memória, que é uma caneca do Poliscast personalizada e, claro, com a nossa colaboradora, que é a P Brasil. Fica de presente pro senhor. Muito obrigado, Martino. Lembrar desse episódio aí. Opa, muito obrigado. Valeu? Então vamos lá, doutor, conta um pouquinho pra gente como que é a história do senhor mesmo, né? Como que o senhor entrou na defensoria, se tem uma história pregressa antes disso, o senhor tinha esse sonho, foi através de um concurso e há quantos anos o senhor está nessa atividade? Olha, Martina, minha história com o direito é daquelas que não tem muita, assim, um grande interesse, porque eu só fiz a faculdade de direito porque era a única faculdade tradicional, né, que eu podia fazer. Trabalhava, ajudava meus pais e, na ocasião, morando numa cidade pequena, era o único curso dos ditos tradicionais, né, o direito, engenharia e medicina, que era possível eu trabalhar durante o dia e estudar no período noturno. E como eu gostava de ler, isso ajudou bastante, as coisas funcionaram a partir disso, né? E a faculdade me presenteou com a oportunidade de fazer o estágio. Na ocasião, não havia Defensoria Pública ainda, era a Procuradoria do Estado e o Ministério Público. E eu atuei, trabalhei, né, estagiei com um promotor que tinha uma vocação muito similar àquilo que eu entendia como uma referência para mim. Então, a partir dali, eu comecei a me dedicar e pensar mais em concursos, me preparar. E aí, depois disso, em 2004, 2007, eu fui aprovado o primeiro concurso de ingresso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, uma instituição jovem ainda nos termos de justiça, e que havia acabado de ser criada, instalada no Estado de São Paulo depois de 18 anos da previsão constitucional. Então, a partir daí, logo em seguida, depois da escola de formação, vim para São José do Rio Preto e há 18 anos estamos aqui. 2004, o senhor falou? Isso mesmo, eu me formei em 2004 e ingressei no concurso em 2007. 2007, legal. 18 anos, então. 18 anos recém-completados, dia 14 de maio, recente. E para o senhor entender, qual que é a função da Defensoria Pública? A Defensoria Pública é uma das instituições do sistema de justiça e tem como missão o acesso à justiça e a defesa dos direitos humanos. Então, são duas missões constitucionais estabelecidas e, como tal, a própria Constituição, a partir de 2014, uma alteração constitucional, estabeleceu que, a partir dessas duas missões, dessas duas funções básicas, ela serviria como instrumento do Estado democrático de direito. Então, o acesso à justiça garantir para que todas as pessoas, pobres, necessitados, né, que precisam acessar o sistema de justiça, né, tenham condições a partir da defensoria, e a promoção e a difusão dos direitos humanos, que ainda é pouco conhecido, muito mal compreendido, mas que tem ganhado cada vez mais interesse e, ao mesmo tempo, melhorado a sua compreensão exatamente por conta das violações, né, num contexto de violações de direitos que nós temos no dia a dia, desde o sistema prisional, por exemplo, né, até a população em situação de rua também, que é um estado de coisas inconstitucional, já reconhecido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal em outras oportunidades. Antes da criação da defensoria, existia algum método gratuito de advogados, né? No caso, a pessoa que não tinha dinheiro para pagar? Sim. Os serviços da defensoria eram prestados pelos procuradores do Estado. A antiga PAJ, a Procuradoria da Assistência Judiciária, que era um braço da Procuradoria-Geral do Estado,
né, e com o apoio de convênios, inclusive o convênio da OAB. Então, era uma espécie de um modelo de assistência jurídica, né? Nós chamávamos de assistência judiciária, bastante conhecida, e que foi paulatinamente sendo substituído pelo modelo da Defensoria Pública, que é um modelo público, né, adotado pela Constituição Federal e que propõe, para além da assistência judiciária, né, uma assistência jurídica gratuita, integral, né, extrajudicial, um pouco mais ampla, inclusive com apoio e participação de outros profissionais, né? Nós chamamos de atendimento multidisciplinar, porque só o direito por si não é capaz de responder às tantas necessidades, né? E as complexidades que não só o sistema, mas a sociedade impõe. Então, temos profissionais da área do serviço social, da psicologia, engenheiros, arquitetos, contadores, que nos auxiliam no dia a dia para a prestação do serviço de assistência jurídica gratuita, integral e, como eu disse, mais amplo, que atenda efetivamente a população. O senhor falou do tema dos direitos humanos, né? Que é um tema até, o senhor falou, né, mal compreendido, porque acabou que, não sei se por causa da política, né, é usada de uma forma, num viés político, mas os direitos humanos, ele que até tem aqueles jargão, né, direitos humanos, não sei o quê, mas os direitos humanos é muito antigo, né, acho que tem essa teoria, vem lá do iluminismo e tal, e é mal compreendido no sentido de, ou mal utilizado como comunicação, né, como se defendesse bandido, tem esse jargão, e aí não é bem isso, né? Como que o senhor contextualiza esse aí? Sim, a grande carta, a referência, né, o marco histórico é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, né? Mas os direitos humanos, eles deitam raízes ao modelo e à cultura cristã, judaico-cristã, né, que já há muito tempo falava dos direitos da personalidade a partir e do reconhecimento desses direitos a partir do simples fato de ser uma pessoa humana. Uhum. Então, isso se deu evidentemente a partir de 48 em razão das atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial, né? Então entendeu-se que as nações deveriam estabelecer um pacto, né? E há uma reserva de garantias para que aqueles horrores da Segunda Guerra nunca mais se repetissem na história. Então, embora haja, portanto, a carta que marcou, né, esse ponto na história, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Brasil é subscritor, inclusive, da maior parte dos tratados, né, que tratam a respeito, e, portanto, tem validade e vigência no território nacional, mas há outros e tantos marcos históricos, mas que ao final nós vamos chegar no modelo, como eu disse, na tradição judaico-cristã, né, que a Bíblia traz uma série de, então, por exemplo, o quarteto necessitado, por exemplo, né, que é o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro, né, que Jesus recomendou, né, e pediu para que os seus discípulos cuidassem. Então, a partir dali já há referências para que o Estado então reconhecesse essa condição das pessoas e cuidasse delas. E aqui, também é uma questão que não está separado muito também por exemplo, a Constituição, ela traz direitos humanos, não sei se é implícito, o senhor que sabe muito melhor do que eu, mas o senhor como defensor público, a pessoa ter direito de um advogado, de uma ampla defesa, né, de não ser torturado, quer dizer, são coisas que estão na Constituição, nas leis, que são direitos humanos, que está pensando no ser humano, que ele não pode ser humilhado, ele tem uma dignidade, né, direito à privacidade, enfim, a gente pode citar muitos aqui, né? Sim, nós temos um rol, né, que é exemplificativo, portanto, pode haver outros direitos na própria Constituição, artigo 5º, bastante conhecido da Constituição, que é o rol dos direitos individuais e coletivos, né, os direitos fundamentais, e que trazem ali desde o direito à vida, né, quer dizer, a vida não só o direito de não ser morto, mas a vida em toda a sua inteireza, sua plenitude, né, uma vida digna, né, que se garanta para essa pessoa e para todo cidadão e cidadã, né, o direito de viver a partir dessa plenitude, ou seja, exercer bem a sua liberdade, a participação comunitária nas questões da sociedade, mas também o direito à própria saúde, à educação, né, ao transporte e até mais recentemente o direito à moradia foi incluído como um direito individual, uma garantia também individual fundamental,
que deve ser preservada e o Estado brasileiro garantir, justamente porque ele cobra os impostos, cobra muito imposto da população para garantir, embora não tenhamos, mas só para ter um dado, Martino, aqui acho que é um recorte, 40% de tudo que é produzido no país passa pelo poder público, passa pelo Estado. Né? Então, é esse Estado que drena todos esses recursos, precisa fazer chegar na ponta, né, esses direitos todos que estão elencados na Constituição e precisam ser garantidos. Hoje é um assunto que está muito patente, né? Agora eu confundi latente ou patente. Patente, né? Patente. É a questão dos moradores em situação de rua, pessoas em situação de rua, né? Porque elas sempre existiram, mas não sei se aumentou, se diminuiu, acho que o senhor tem dados melhores, mas passaram a talvez incomodar um pouco mais, não sei se por conta do tráfico de drogas, ou se do uso de drogas, ou se dos furtos que também estão acontecendo, que talvez sejam, talvez não, muito provavelmente que é para alimentar o vício, né? E isso começou a incomodar muito a sociedade, até nas últimas semanas acho que a imprensa pegou firme nesse assunto. Então eu queria debater um pouquinho essa situação, como é que o senhor enxerga isso? Pois bem, eu vou dividir essa abordagem num tema tão complexo em 3 partes para a gente poder organizar melhor as ideias, ser um pouco mais interessante e didático. O primeiro diz respeito a quem são as pessoas em situação de rua. Elas estão marcadas por 3 características. Né? A primeira é a pobreza, a miséria, né, que marca essas pessoas. A segunda diz respeito à ausência de moradia. Elas fazem dos espaços públicos os seus espaços de abrigo, de convivência e de acolhimento. As calçadas, as praças, né, os móveis abandonados e até os equipamentos públicos de acolhimento. Né? Uma outra é a heterogeneidade, a diferença entre uma dessas pessoas, entre elas em si, né? Quanto à sua vivência, sua trajetória, suas potencialidades, suas idades, né? Um quarto que me parece bastante marcante é justamente o rompimento dos vínculos familiares. Há um rompimento, uma fragilização muito forte que pode ser gerada por diversos fatores, a violência, o uso abusivo de álcool e outras drogas, os transtornos mentais, né? Agora, esse vício em jogos online, né, de apostas, que é mais um elemento que aumenta a complexidade da sociedade. Então, nós vamos tentar entender essa população, esse grupo populacional vulnerabilizado a partir dessas quatro marcas, né, como eu referi inicialmente. Né? Então, a pobreza, a miséria, a ausência de moradia, elas fazem desses locais públicos, então, os seus locais de acolhimento, os vínculos familiares rompidos e a heterogeneidade, a diferença entre elas. Então, essa é a primeira parte. A segunda diz respeito ao crescimento dessa população. De 2012 para cá, esse é um dado bastante autoexplicativo. Nós tínhamos uma população estimada de 80 mil pessoas em situação de rua. Hoje nós temos uma população que passa de 300 mil pessoas. Nós tivemos um aumento de mais de 280%. Saímos de 80 em 2012. Estamos aí às voltas com 300 mil pessoas, segundo dados do IPEA. Até 2022, ali no meio da pandemia, no Brasil, 280 mil pessoas. São dados que são utilizados para fins de políticas públicas. Após a pandemia de 2021 para cá, nós tivemos um aumento aí da ordem de 35% no Brasil de pessoas que passaram a viver em situação de rua. Então, é um fenômeno que acontece não só em São José do Rio Preto, que tem a sua parcela de pessoas em situação de rua vivendo. Né? A gente costuma dizer, acho que esse é um ponto, que não existe morador de rua, tecnicamente, não é possível esse tipo de expressão, porque ninguém mora na rua, as pessoas vivem nela. Né? Então, não é porque há uma preferência ou um preciosismo com nomes ou com termos. Né? Alguns estão chamando agora de morador de área livre, também se explica, mas que, de alguma forma, nos ajuda a compreender um pouco melhor esse fenômeno. Né? E, por fim, você perguntava do impacto da população em situação de rua nos dados, né, da criminalidade. Sim, vai impactar. Assim como impacta você ter maior número de pessoas em determinada região ou num condomínio fechado de alto padrão, e ali você vai ter um número maior também de pessoas que fazem uso
abusivo de drogas e álcool, e pessoas também que violam a lei. É evidente que nós temos uma visão romantizada dessa população e das dificuldades dela, que no meio desse público, marcado também pelo uso abusivo de drogas e álcool, você vai ter sim pessoas com problemas com a justiça, com a polícia, e que antes de ser uma pessoa em situação de rua, às vezes é um ladrão, é um traficante, né? E que por conta do contexto, né, vai precisar responder por seus atos, né? Mas que, de outro lado, não podemos generalizar, né, e olhar para essas pessoas como e taxá-las, né, rotulá-las como ou é ladrão, ou é bandido, ou é um usuário de drogas, né? Até porque não são todas as pessoas que fazem uso. E aí tem algumas histórias que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu sei como é que está nosso tempo. Tá tranquilo. Mas diz respeito a quem são e as experiências que nós tivemos, né? Então eu conheci o Pedro tinha 18 anos vivendo na rua. Ele vivia na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, e há 3 anos ele foi incluído num programa de moradia pelo município de São Paulo. Ele se organizou, ele parou de fazer uso abusivo de drogas e álcool, hoje ele trabalha, tem a sua companheira, né? E uma vez eu perguntei para ele, lá dentro do apartamento onde ele está hoje, no centro de São Paulo, ô Pedro, como é que você aborda uma pessoa em situação de rua? Eu disse, ora, doutor, uma pessoa em situação de rua, a gente aborda dizendo para ela, bom dia, boa tarde, boa noite. Então isso para mim já foi o simples, né? Foi uma grande lição. Uma outra coisa diz respeito a os números dessas pessoas, né? E por que elas fazem uso de drogas e álcool, né? Uma parte delas vai parar na rua justamente por conta do uso abusivo, das violências e tudo, mas já foi dito, algumas delas me falam em eventos e encontros que é muito difícil morar na rua, viver na rua, né? Dormir, principalmente, é mais difícil ainda. Então, muitas acabam se embriagando ou fazendo uso de drogas para conseguir dormir, né? Tem o frio, tem o calor, tem o medo, a rua é extremamente violenta. Então, o contexto e as vivências, se não justificam essa condição ou a sua manutenção, mas elas explicam em larga medida e nos dá um pouco mais assim, de senso, né? Não só de responsabilidade, não há culpados, somos todos responsáveis, a sociedade civil precisa ter isso, né? Muito, muito, muito forte, mas de outro lado nos habilita, né? A nos engajar. Eu não tenho dúvida que a nossa geração será cobrada pelas próximas gerações, né? Assim como nós cobramos nossos avós, bisavós que conviveram com a escravidão, né? E houve uma necessidade de uma grande mobilização, né, dos países, das nações. Nós também, de a gente ainda conviver com pessoas vivendo em situação de rua pela pura e simples ausência de moradia, quando na verdade nós temos, como eu disse, um Estado que tem recursos e precisa empregar melhor esses recursos. O senhor fala desse aumento das pessoas em situação de rua. Tem estudos que atribuem algum motivo desse aumento tão grande, em larga escala, né? Bem, é uma pergunta complexa porque envolveria uma análise mais aprofundada, inclusive com dados históricos, mas alguns é fácil nós compreendermos. Primeiro, a miséria. Então, você tem no período da pandemia ali as pessoas perdendo renda, emprego e renda, e isso pressiona as famílias, as pessoas a escolherem entre viver debaixo de um teto ou se alimentarem. Então, elas passam a deixar os imóveis, a serem despejadas, e as próprias famílias também passam a ter essas dificuldades, né? Uma outra, sem dúvida, é o uso abusivo de drogas e álcool. Isso pressiona bastante, os vínculos familiares ficam bastante prejudicados e muitos, por conta desses vínculos rompidos ou bastante fragilizados, passam a fazer das ruas o seu espaço de liberdade ou mesmo de recolhimento, né? E então são duas das causas talvez das mais marcantes, mas a mais forte, sem dúvida alguma, que perpassa, que é transversal a essas duas, é o desmoronamento do modelo familiar, né? O esfriamento, né, do senso de cuidado, de responsabilidade e empatia, né? As famílias cada vez mais atingidas pelos modelos e sentimentos, né, que talvez as gerações anteriores não sofriam. Então agora a liberdade mais confundida com a libertinagem, ou seja,
fazer uso, de viver do jeito que eu gostaria que fosse, sem regras, sem compromissos. Né? Isso, sem dúvida alguma, tem levado, em especial os homens, a viver em situação de rua. Só para ter um dado, mais de 90% são homens que vivem em situação de rua. Então, nosso problema não são com as mulheres. Né? E aí, poderíamos falar um pouquinho mais, mas nosso problema, sem dúvida, não é com as mulheres, é com os homens. O senhor falou de uma questão, né, que às vezes a gente fala, porque a pessoa em situação de rua, mas talvez exista, né, um recorte também na questão da pessoa que usa droga ou comete crimes, do que uma pessoa que simplesmente tá na situação de rua, né? Não, claro que se misturam em alguma parte aí da situação, mas eu acho que, como o senhor bem disse, né, a droga, o álcool, um dos motivos que acontece muito a pessoa ir pra rua ou se manter ali. E o álcool, ele, por exemplo, é uma droga legal, que é difundida como legal de usar e até dá um status bonito aí de se usar. A gente vê propaganda, a gente vê o pessoal postando na rede que tá bebendo e tal. Já a droga também não é exclusividade de maneira nenhuma, como o senhor mesmo falou, das pessoas mais pobres. Talvez elas começam numa situação, né, como a gente bem sabe, nas classes mais altas tá cheio de gente financiando de alguma forma também o tráfico, comprando e usando, até ela chegar numa situação que ela talvez ficar na rua e vai ter que usar a droga mais barata, e fica naquela situação que às vezes falta até dignidade, né, que a gente encontra aí pela rua. Muitos casos, assim, a pessoa que tinha uma condição, mas acabou na rua, né? Justamente, o uso de drogas e álcool é um fator dos mais preponderantes. É por isso que em discussões e estudos envolvendo a população em situação de rua e as políticas públicas para essa população, o atendimento dessa área em saúde mental, né, essa compulsão, a dependência química, é sempre um elemento bastante vigoroso nas discussões. Há muita confusão também sobre conceitos e o que seria possível, né? As internações compulsórias, por exemplo, como uma bala de prata, como uma solução mágica, algo que resolveria o problema, né? Quando na verdade é um mecanismo de atendimento em saúde mental excepcional, né? E que tem resultado bastante insignificante do ponto de vista, né, da eficiência, uma vez que de cada 100 pessoas que são internadas contra a sua vontade, 97 tendem a recair em dias ou horas, né? Então, ao passo que as internações voluntárias, aquela que a pessoa quer ser submetida, tem um índice aí de estabilização, de sucesso, do ponto de vista da abstinência, de 30%, ou seja, 10 vezes mais. Então, é por isso que, quando nós falamos do investimento na abordagem, no estabelecimento de vínculos, né, na estruturação da rede de saúde mental, a RAPS, né, que vai dar suporte para esse atendimento, seja para o ingresso, seja para o tratamento e para alta, após alta, é que nós estamos falando aí de um modelo que dá alternativas. Recentemente, nós tivemos uma pessoa que, depois de 22 internações, uma senhora, né, ela se estabilizou, né, e hoje ela leva uma vida mais próxima do normal. Ela precisa de assistência de cuidados, evidentemente, mas depois de 22 internações. Né? Então nós temos assim, o caso dessa senhora, eu vou chamá-la de Maria, diz muita coisa quanto ao os modelos, as propostas terapêuticas, né, e as soluções possíveis, né, e depois aí de mais de 20 anos em situação de rua, em uso abusivo de drogas, né? Então, tem muita coisa que pode ser dita, né? Mas principalmente nós precisamos investir naquilo que de fato dá certo. Os recursos são finitos, né? E a demanda está aí, cada vez mais preocupante e visível para todos nós. Um dos motivos aí é essa vontade, né? Porque dentro dessa questão de
A pessoa quer ser internada ou ela está sendo internada forçadamente. É claro que eu imagino que chega a um ponto que a droga ela afeta neurologicamente, dizendo assim, tanto o indivíduo ali que eu não sei se essa decisão, se essa vontade, né, digamos assim, vai ser mais forte, consegue ser mais forte do que a necessidade do corpo, né, vamos dizer assim. Sim. Mas aí o senhor falou da vontade, né, de querer sair. Isso é um fator muito importante, né? Isso talvez seja feito através de um convencimento? Essa é a pergunta número 1, né? E existem pessoas, por um outro lado, que não, essa situação de rua é o que eu quero mesmo. Eu quero estar desse jeito. Duas perguntas. Nós vamos apoiar em dados, né? Para construir uma resposta que seja minimamente satisfatória. Como eu disse, deve-se buscar o convencimento, a persuasão através do estabelecimento de vínculos. De um lado você tem a pessoa que perdeu os vínculos familiares e de outro essa mesma pessoa buscando o restabelecimento de novos vínculos. Nós somos criaturas sociáveis ou sociais. Uma das coisas que se perde na rua, vivendo na rua, é a civilidade, porque a rua é extremamente violenta. Nesse contexto, você vê as pessoas em uso abusivo de drogas e álcool. Elas se estabelecem vínculos entre si, novos vínculos afetivos, inclusive, né? De amizade, algumas vezes de companheirismo entre homens e mulheres. Então, o que se busca é a abordagem, além da identificação dessas pessoas, o profissional deve trabalhar para que haja estabelecimento de vínculo e um vínculo de confiança. Isso não acontece de uma hora para outra e não acontece de forma igual para todas as pessoas. Dito isto, é que se passa então a se ter expectativa de que essa pessoa queira sair da rua, seja para o tratamento, seja para ela se organizar num ambiente, num acolhimento, né, numa instituição de acolhimento, seja para que ela comece a trabalhar o que se espera, que ela seja produtiva. Nós vivemos num modelo capitalista, as pessoas precisam produzir. Essa é a lógica do nosso modelo. Não tem nenhum problema com o modelo capitalista, mas essa é a lógica do modelo. Então, a pessoa serve, se ela produz, ela tem vez e voz. Se ela não serve, se ela não produz, ela tende a ser marginalizada, isolada e aí, no limite, marginalizada. Então, a abordagem, o estabelecimento de vínculo e projeto para essas pessoas, e são muito diferentes entre si, é que a partir disso é que se deve pensar assim, aí numa expectativa de melhoria dessa pessoa. Algumas delas, é um número pequeno, mas uma parte dessas pessoas não querem sair da rua, não querem sair daquele momento. Né? Nada impede que elas no outro dia queiram. Né? Para o tratamento é a mesma coisa, né? Para a abstinência é a mesma coisa. Alguns chegam e falam assim, olha, doutor, me interna. Eu quero ser internado. Semana passada tivemos uma situação assim na defensoria. Eu não aguento mais usar drogas. Então, é a hora do poder público dar resposta, né, para essa pessoa, mas principalmente para a sociedade em relação a essa pessoa. Porque um dia ela teve pai, ela teve mãe, ou ela teve algum familiar, algum vínculo afetivo, né, e foi parar nessa situação por conta da sua trajetória, muitas delas marcadas pela violência, pela exclusão, pelas tragédias pessoais e familiares, né, que acabam empurrando essas pessoas para essa situação. Já que o senhor citou o trabalho da defensoria, né, que o senhor recebeu alguém lá, voltando no assunto, a defensoria, ela seria o advogado, simplesmente o advogado de uma pessoa que não tem condições, até aqui no nosso diálogo, que não tem condições, então vai ser defendida por um advogado. E aonde que entra essa parte em que a defensoria é bem atuante na questão até dos direitos humanos, dessa intervenção mais coletiva, não sei se é essa palavra, né? Nessa atuação, por exemplo, que o senhor faz aqui em Rio Preto, nessa área. Sim. A defensoria ela passou a ser, além de uma instituição, a também ter um modelo de profissionais. Então, nós somos os defensores públicos, né? Em uma compreensão lato sensu um pouco mais ampla, assim, todos aqueles que postulam na justiça advogam de alguma forma, né? O que o Estado, a partir da Constituição de 88, criou foi um modelo de assistência jurídica um pouco mais ampla.
aquela que envolve num dos estados, nos países, né, de maior desigualdade do mundo. Nós estamos ali entre os 4, 5 países com maior índice de desigualdade. Somos a 8ª, em alguns momentos a 10ª economia do mundo, né? Que a população, a sociedade mereceria uma instituição que, para além do acesso à justiça, nós defendemos pobres e necessitados, aqueles que não podem se defender sozinhos, mas que também é um instrumento da democracia para favorecer não só o acesso ao poder judiciário, mas o conhecimento das leis, nós chamamos de educação em direitos, né, o exercício da cidadania, né, a garantia de autonomias, de emancipação dos pobres, dos necessitados, para que eles não dependam mais, seja da assistência, e possam conhecer os seus direitos para deles poderem exigir, e não só isso, exigir participar das decisões sociais, políticas, né, desde o exercício de um voto consciente até a participação em audiência pública para tratar, por exemplo, do plano diretor do município, que é a lei mais importante da cidade, né, que trata como que vai se desenvolver as atividades no seu bairro, se ali vai ter mais comércio, se vai ter um estímulo para o crescimento em termos de habitações ali. É disso que a gente está falando, de emancipação também das pessoas para que elas possam exercer a sua cidadania de uma forma muito mais ampla e responsável e presente, Martino. Certo. O senhor vislumbra algum tipo de tecnologia, por exemplo, que possa ajudar nessas questões, né? Porque a gente fala muito de coisas sociais, né? Mas aí a gente está chegando num ponto em que nós temos, não que tenha a ver com o assunto, mas a inteligência artificial, drones na área da segurança pública, esse tipo de monitoramento. Tem alguma tecnologia nessa área que poderia ajudar nesse sentido? Sem dúvida. A pandemia foi bastante significativa, vou falar do nosso modelo de serviço público prestado. Nós tínhamos tão somente a porta de entrada, que era literalmente uma porta de atendimento presencial, que as pessoas procuravam a instituição e eram atendidas ou agendavam o seu atendimento. A partir da pandemia, nós tivemos uma disrupção desse modelo. Nós passamos a ter hoje pelo menos 3 portas. Além da porta presencial, aquela que é o agendamento remoto, que a pessoa consegue fazer pelo seu celular, de uma forma muito simplificada, a partir de um robô ali, que foi treinado, tem sido cada vez mais treinado para facilitar esse agendamento e, inclusive, o início do seu atendimento, para a identificação da sua demanda, dos documentos que são necessários e, inclusive, o encaminhamento para o serviço e para uma orientação que ela pode mesma, a pessoa mesma consegue fazer. E o 0800, que é uma espécie de mecanismo para facilitar para aquelas pessoas que têm dificuldades no acesso às redes sociais, ou enfim, dos mecanismos, né, os aplicativos e tudo mais, possa então ela é direcionada para o 0800 e aí o sistema quase que faz a ligação para ela. Nós temos uma população muito empobrecida, que também é excluída digitalmente, então a Defensoria é uma instituição de acesso, e nós criamos esses muitos mecanismos, mas o meu sonho, o sonho da minha instituição é que nós possamos ter estrutura para nós irmos ao encontro das pessoas que precisam. Nós chamamos de busca ativa. Então, quando hoje nós fazemos atendimento da população em situação de rua, nos Pop Rua Ajude, nas praças, com um sistema de atendimento itinerante, ou mesmo nos acolhimentos, nós estamos falando do modelo que nós identificamos. Essas são as pessoas que mais precisam. E a exclusão é tão aprofundada e a demanda é tão reprimida que, se a instituição, o serviço público, a Defensoria não vai até elas, não chega até elas de forma efetiva, elas acabam não chegando também, se não tiverem ajuda, né? Então, quando nós fazemos, hoje o serviço social é uma parceira no encaminhamento, o próprio serviço de saúde, mas também nos cabe fazer esse movimento em direção às pessoas. Legal. Vou pedir uma pausinha só para o senhor. Falando em tecnologia, nossa colaboradora, a Vototec, nós estamos agora com um novo parceiro que trabalha com a transformação de veículos e viaturas. A Vototec é uma empresa especializada em adaptações completas para guardas municipais, nosso público aí do podcast, todas as áreas de patrulha, canil, Romus, Maria da Penha, Defesa Civil, entre outras. A empresa ela fica localizada em Sorocaba, São Paulo, e hoje ela é referência em qualidade entre as guardas. Para saber mais, é só você entrar em contato
tem o Instagram deles, Vototec, Facebook. Temos também o site comercial@vototec.com.br. E mandar um abraço pro nosso amigo Leandro aí da Vototec. A gente vai até passar um vídeo aí da fábrica da Vototec. E aí a gente já volta em seguida. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say. Doutor, voltando aqui pro nosso bate-papo, que tá muito interessante. A gente vinha falando da situação, o senhor até fez uma postagem que eu comentei antes da gente começar aqui, da questão manicomial, né? E aí o senhor estava me falando aqui de 2 modelos, que hoje, por exemplo, em Rio Preto, para exemplificar, temos o Hospital Bezerra de Menezes, e aí temos outros modelos que são os CAPs, né? Ou aquele tratamento que a pessoa acha que faz na própria casa. Explica pra gente um pouquinho dessa história aí. Bem, Martino, o Brasil passou por um dos momentos mais terríveis da sua história. Um deles foi o caso de Barbacena. É retratado em livros, em filmes, e inclusive é chamado do Holocausto Brasileiro, em que milhares de pessoas, por décadas, eram depositadas num manicômio, no modelo de instituições agrícolas, e também uma mistura ali de unidade prisional, e ali elas eram depositadas, deixadas por seus familiares até os seus últimos dias. Em reação a esse estado e essa violação de direitos dessas pessoas, é que houve um movimento chamado de luta antimanicomial, que deu origem à Lei 10.216 de 2001, que propôs uma nova política, um novo modelo de atendimento para os transtornos mentais no país. E esse modelo propõe o atendimento ambulatorial, em que as pessoas são preservadas no seio da sua família e atendidas por equipamentos no modelo ambulatorial familiar, com apoio de médicos, de terapeutas e de medicamentos, mas que elas possam viver da forma mais próxima da normal possível, garantindo os seus direitos, a convivência familiar, a sua saúde, né, seu desenvolvimento e seus planos. Em 2015 nós tivemos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que abordou e vem aprimorando também esses mecanismos de atendimento, mas que hoje a realidade que se impõe é o estabelecimento, a convivência dos 2 modelos. Do hospital psiquiátrico, nós temos aqui um hospital muito importante que tem prestado um serviço fundamental para a sociedade do Hospital Bezerra de Menezes. Nossos heróis estão lá trabalhando, do psiquiatra ao pessoal da limpeza, do administrativo, as pessoas que fazem ali a captação de recursos para doações. Então eu queria mandar um abraço para todos os nossos amigos ali, os profissionais do Bezerra de Menezes. E, de outro lado, nós temos um modelo mais recente, que é o modelo CAPS, né? Proposto numa estrutura chamada RAPS, que busca estabelecer mecanismos de atendimento, serviços adequados aos perfis de cada um dos pacientes, né? Mas que pressupõe o atendimento e tratamento ambulatorial, aquele que é feito a partir de casa. É um grande desafio, estamos muito longe do ideal, mas os resultados dizem por si, né? Hoje, o Bezerra de Menezes tem dezenas de leitos, mais são 170 leitos de internação, convivendo com modelos. Hoje, o município tem 5 ou 6 CAPs, sendo 2 deles álcool e drogas, que é para tratamento especializado para pessoas com transtornos
decorrentes do uso abusivo de álcool e drogas, né? E em alguns momentos as pessoas são internadas, inclusive contra a sua vontade, e o hospital de referência, o equipamento de referência é o hospital psiquiátrico ainda, né? Pressupõe-se que essas estabilizações fossem feitas num CAPS, que é o CAPS 3, que tem uma estrutura um pouco mais robusta, internações de curto prazo, curto período, mas ainda esses modelos, como eu disse, eles convivem e ainda há uma grande caminhada para que se estabeleça efetivamente o modelo da Lei 10.216. O senhor estava falando até da dificuldade. A gente, né, tava comentando aqui que é uma realidade até, eu comentei que eu já fiz, na época que eu fiz faculdade, né, e depois com um trabalho mais social, eu também na faculdade já fiz visita no Bezerra e depois eu digo do HCM, né, são lugares que você só conhece a realidade quando você vai até lá e vê o quanto é difícil. E aí até deixo, se o pessoal estiver assistindo aí do Bezerra, a minha admiração, né, do HCM, porque não é uma missão fácil cuidar dessas pessoas, né, porque já não é fácil cuidar de um familiar, vamos dizer, né, que às vezes está com uma doença, alguma coisa. Imagina com alguém que é terceiro, que às vezes não está no seu estado mental nas melhores condições, né? Então, assim, eu acho que um desafio e tanto trabalhar com isso, mas mesmo assim o serviço público mostrando sua qualidade, né? Sem dúvida, todo o nosso respeito e admiração pelos profissionais do HCM, pelos profissionais do Bezerra de Menezes, do Hospital de Base, da Santa Casa, que do dia a dia, também nas unidades básicas de saúde do município, né, e tantos outros equipamentos, né, no dia a dia os profissionais estão ali, ainda que com os recursos mínimos possíveis, né, entregam aí no dia a dia um serviço de qualidade, de forma técnica mais humanizada e que recebe, especialmente, como eu disse, o quarteto que nós falávamos no começo, né, o necessitado, o pobre, a viúva, o órfão e aquele que está em terras estranhas, né, o estrangeiro que precisa desse apoio, dessa assistência, desse cuidado que esses profissionais entregam no dia a dia. Então, todo o nosso reconhecimento e nossa admiração para vocês que estão aí se dedicando e dando de suas vidas, né? Eu tenho uma frase muito, para mim, muito impactante, que é do Ed Renekiewicz, um teólogo, pastor evangélico. Ele diz que nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Então, essas pessoas todos os dias entregam um pouco delas ali para cuidar de outras pessoas e transformar as vidas, salvar e transformar as vidas dessas pessoas. Muito bom. O senhor falou da questão da internação, né? Para a gente entender melhor essa questão da internação, porque ela não tem tanta solução, né? A porcentagem é muito baixa, mas ao mesmo tempo a gente até teve uma conversa semana passada da questão que também não pode se parar, né? Porque às vezes aquela pessoa está num surto e ela tem que, de alguma forma, ser contida. Não sei se é por esse motivo também. Sem dúvida. Além da pessoa estar em situação de rua, muitas delas fazem uso abusivo de drogas e álcool e também tem uma comorbidade que é um transtorno mental. Uma esquizofrenia, uma bipolaridade, né? Ou chamadas de transtornos orgânicos, que não se identifica bem as causas, mas que trazem para elas um sofrimento profundo e que trazem para si e para terceiros riscos para a sua vida, para a sua segurança, a sua integridade física. E em alguns momentos elas não conseguem mais responder por si. Uhum. Então é aí que seja um familiar, e na ausência dos familiares, lembrando que as pessoas em situação de rua, a rigor, não tem familiares, os vínculos estão rompidos. Então, a lei, a partir de 2019, regulamentou as internações involuntárias, né? Então, nós temos 3 modelos de internação. A internação voluntária, aquela que a pessoa se admite, concorda de ser internada. A involuntária, que é realizada pelo médico, e ela pode ser solicitada pelo familiar, e na ausência desses, pela equipe da saúde e da assistência social. E a internação compulsória, que é aquela determinada pela justiça, né? Quando o poder público, por exemplo, esse é o nosso entendimento, não oferece o atendimento em saúde adequado. Então, em regra, você tem uma equipe médica, um médico,
um profissional da saúde que avalia essa pessoa, né, e indica a necessidade depois do esgotamento dos meios, né, de tratamentos ambulatoriais, como nós referimos há pouco. Então, nós estamos falando desses 3 modelos. E a estabilização é o objetivo da internação compulsória involuntária, internação forçada. Ela não é tratamento. O tratamento vai se dar depois da estabilização. Ou seja, a pessoa vai passar a regredir na sua dependência, na sua compulsão, e aí, ela, a partir de estando consciente e orientada, ela passa a ter melhores condições de estar organizada e tomar uma decisão consciente, né, de, inclusive, se for o caso, e esse é o desejado, que ela fique abstinente. Uhum. Mas o que poucas pessoas sabem, isso para mim foi uma grande surpresa, que a recaída também faz parte do tratamento. As pessoas em compulsão, nós falamos de compulsão por drogas e álcool, mas há compulsão por comida, há compulsão por internet, por celular, né? E a compulsão por uso de drogas é mais uma delas, né? E que penaliza fortemente as pessoas, né? Porque os resultados falam por si. Então, são pontos que a gente sempre aborda, porque estamos aprendendo todos os dias, mas nos ajudam a entender um pouco do desafio, né? Da complexidade desse tema e do atendimento, da atuação nesse tema. Senhor, como o senhor disse, me parece, se a gente fazer uma analogia, né? É como se fosse um motor que está superaquecido e essa internação ela só diminui um pouquinho a temperatura para poder voltar a uma estaca de tratamento. Não é só um computador que está superaquecendo e que está bugado. É um computador que está aquecendo, está bugado e vai explodir. Essa pessoa pode morrer, né? O crack ele é ainda mais penoso, porque ele vai matando essa pessoa aos poucos, né? Muito lentamente. Não é como a cocaína, que há uma overdose, a pessoa tem uma parada e morre. O crack ele é mais cruel com todo mundo, né? Então, mas por conta do contexto, do quadro clínico dessa pessoa, ela precisa ser internada, né? Eu sempre dou o exemplo do motociclista que, por exemplo, sofreu um acidente, bateu a cabeça, está caído no meio da rua e não tem consciência para tomar a decisão se ele vai ser internado. Alguém vai ter que fazer isso por ele. Então, ele vai ser colocado contra a sua vontade ainda em algum momento, né? Até que ele recobre as condições, a orientação e possa tomar a decisão por si. A internação involuntária é similar a isso. Sim. A pessoa não tem mais condição, isso, para garantia dos seus direitos, deve ser atestado por um profissional da saúde, um médico, né, que vai indicar, prescrever esse tipo de intervenção. Então, e aí a gente falando na questão na criminal, né, que talvez não seja tanto na área, mas acho que a gente podia abordar a questão externa às pessoas, talvez, em situação de rua. A gente está, por exemplo, no combate ali, né, a questão das reciclagens que compram produtos furtados, muitas vezes furtados, por exemplo, fio de cobre que o pessoal está furtando, enfim. Também tem o tráfico de drogas que vende para esse pessoal essa droga. O senhor acha que também, em certo sentido, o combate tem que ser firme, né? Apesar de ser difícil, né? Porque a gente está todo dia batendo em cima disso, eu falo pela GCM, e não é tão fácil a solução, mas parte da culpa também, né? Vamos, se é que possa usar de culpados, também é a questão criminal dessas pessoas que estão alimentando o crime, seja vendendo droga, seja comprando coisa furtada. Nós sabemos que o que promove, né, incentiva a prática desse tipo de crime patrimonial é a demanda. Você tem gente que paga por isso. E o que nós esperamos que as polícias, especialmente a Polícia Civil, que tem essa vocação para a investigação, agora nós sabemos que a Guarda Civil tem se dedicado a esse aprimoramento, a própria Polícia Militar também de alguma forma buscado atuar nessa área, que haja investigação, que se identifique, né, esses compradores, esses atravessadores que se incentivam, né, e que eles sejam levados à justiça. Porque não é racional nem razoável que haja prisões e apreensões de forma generalizada e coletiva do pequeno furtador, né? Quando a medida mais eficiente seria a interrupção
dessa demanda que é criada, né, por esses compradores inescrupulosos, né, que compram esses materiais, cientes de que são materiais objeto de furtos e roubos, né, assim como se dá, por exemplo, com os celulares, enfim, né, com outros produtos, e que estão aí as portas abertas. Tenho acompanhado o trabalho do vereador atualmente, né, Alexandre Montenegro, para denunciar essa situação dessas empresas, né, dessas portinhas aí que funcionam como empresas ilegais e que ficam aí promovendo esse tipo de atividade, né, e incentivando, né, que haja ainda mais furtos, e a população de fato está cansada, né, exausta de sofrer esse tipo de furtos e roubos, né, e ao passo que uma das intervenções, do nosso ponto de vista, mais eficientes é justamente uma atuação de pressão mesmo, com prisões, se for o caso, e será o caso, certamente, desses receptadores desses produtos roubados e furtados. Muito bom. Voltando aqui, a QAP Guns Clube, a nossa colaboradora QAP, que deu a caneca aqui de presente pro Dr. Tanoni, tem um clube, que você já conhece, lá em Badibacite, para prática de tiros, com pista automatizada, climatizada, ambiente familiar com quadra de vôlei e área de lazer para quem gosta de frequentar aí a QAP Brasil. Ela dá 50% do valor pro policial filiar, então todos os agentes de segurança aí tem 50% de desconto. Quem é de outro clube pode utilizar uma vez para conhecer de forma gratuita. Eles têm pista EPSC da federação, nos moldes da federação, que funciona até as 22 horas, de domingo a domingo. Promoções imperdíveis no site. Não paga aluguel de arma e o curso de aperfeiçoamento para sócios. O site é www.armasqapbrasil.com.br e o Instagram QAP Brasil Guns, QAP Brasil Guns Clube é o do clube de tiro. Você sabe, você conhece a QAP Brasil, a nossa parceira há muito tempo aqui. Temos que agradecer nossos colaboradores por dar continuidade também ao nosso podcast. Voltando ao papo aqui, doutor, o senhor falava de moradia, né? Que é uma das questões que pode funcionar bem. Explica pra gente, mais ou menos. Bem, para a população em situação de rua, a maior demanda é a ausência de moradia. Se a gente perguntar para 100 pessoas, 80 vão dizer: qual que é a sua primeira demanda? Minha primeira demanda é a moradia. A moradia, ela viabiliza o atendimento e a assistência dos demais serviços. Então, uma pessoa que está numa moradia, ela tende a responder de forma muito mais eficiente e eficaz às intervenções e atendimentos da área da saúde, da assistência, do trabalho, da qualificação e requalificação. O custo de uma moradia, se comparado a um custo de uma vaga numa instituição de acolhimento, é muito inferior, é da ordem de 30%. Então, para cada R$1.000 que o poder público investe no acolhimento em uma instituição, porque aquela pessoa tem que ficar ali, você tem que ter equipamento, pessoas e alimentação, você vai gastar aí 300, né? 350 no máximo, para um modelo ideal. Nós estamos falando de casa própria, nós estamos falando de moradia temporária, para que essas pessoas possam sair da rua, se organizar. É evidente que o modelo de moradia primeiro, o Housing First, ele pressupõe uma moradia numa região, nas regiões espalhadas pelo município, mais suporte, assistência e cuidados em saúde para essa pessoa. É disso que nós estamos falando. E por muito tempo pensou-se, Martino, que primeiro a pessoa precisaria demonstrar merecimento. Ela teria que primeiro se estabilizar, parar de usar drogas, se organizar, passar a usar os serviços, e se ela merecer, ela iria para uma moradia. O modelo, ele quebra, a moradia primeiro, ele quebra essa lógica etapista, né, de merecimento, e coloca a moradia no começo. É por isso que é denominado a moradia primeiro ou Housing First. Porque justamente é a partir da reorganização dessa pessoa em um projeto com a moradia como mecanismo não só para o atendimento, mas de proteção dos seus corpos, que ficam expostos nas ruas, é que essa pessoa tende a ter muito mais chance de responder o atendimento. Lembrando que esse modelo não é universal para todas as pessoas em situação de rua, é para aquelas pessoas que estão em situação de rua cronificada,
né, invariavelmente em uso abusivo de drogas e álcool, que é uma marca bastante significativa, e que sozinhas não conseguiriam se reorganizar novamente. Então, é disso que a gente tem buscado tratar há bastante tempo e dividir essa compreensão já bastante arraigada e experimentada no Brasil e fora do país, para que o município de São José do Rio Preto invista nesse modelo e passe a ter um programa de moradia para a população em situação de rua, sem o que não é possível afirmar que o município tem uma política pública eficiente, racional e, o mais importante, estruturada, porque é um modelo nacional hoje, para atuação e atendimento da população em situação de rua e o enfrentamento desse desafio. Tem o senhor tinha falado, acho que de Franca, que já tem esse modelo já funcionando, né? Sim, há vários municípios no país, algumas capitais, mas Franca é a que é mais próxima de nós e que mais bem empregou essa metodologia, com recursos bastante limitados também, e que tem apresentado resultados interessantíssimos do ponto de vista da eficiência. Só para você ter uma ideia, o último dado que nós tivemos é que 3%, são 120 vagas lá, 3% só das pessoas elas quebrariam as regras, né? Menos de 3% na verdade, e 3% se desligariam do programa porque elas se organizaram todo mês, né? Não precisam mais, elas passaram a alocar por meios próprios um imóvel em melhores condições, um pouco melhor, né? E então nós temos índices bastante animadores, né? Nós temos uma universidade de serviço social, evidentemente lá na Cidade Franca, né? Que estimula esse processo, certamente impactou também a formação dos profissionais, que nós gostaríamos que fosse, e temos defendido isso, trazido para o município de São José do Rio Preto e implementado aqui adequadamente. É interessante o senhor falar, porque às vezes a gente pensa no modelo de... É que nem aquela história do menor, né? Se você investe na educação, é mais barato que você investir na punição depois, né? Quanto que custa mais caro? Um indivíduo preso ou um programa que previne, né? E aí nessa questão da casa pode ser visto às vezes como um preconceito assim, vai gastar dinheiro com casa para morador de rua, né? Não sei o quê. Mas às vezes até economicamente falando, racionalmente falando, esse tipo de medida pode ser importante, né? E mais barata do que... Porque às vezes o pessoal não tem a dimensão de quanto custa, né? Internações e tratamento, esse tratamento que às vezes não está funcionando, enfim. Se o gestor, ele não foi escolhido, né? E recebeu voto para atender suas preferências. O gestor precisa ser eficiente. Então, ainda que em algum momento haja uma desconfiança em relação ao modelo, né, os números falam por si, né, e a metodologia e os próprios estudos também têm condições de responder adequadamente, né, a essa demanda e responder para a sociedade de uma forma mais eficiente. Não há soluções prontas. Não há uma solução dentro da cartola. Né? A bala mágica, de prata que você falou. Nem bala de prata. O Dr. Evandro Pelarin que tem essa expressão e nos ajuda a compreender bastante. Mas há meios de fazer o enfrentamento diário, o atendimento adequado, né? A resposta de forma eficiente, de forma articulada pelos serviços, saúde, assistência, segurança, educação, esporte. Então, é disso que a sociedade precisa. Essas discussões em onde vai ser um equipamento ou outro são relevantes e são legítimas, mas o mais importante é que a sociedade se assenhore, compreenda, né, o problema e possa participar das soluções. E o poder público é quem deve promover esses ambientes de discussão, debate, tomada de decisões racionais e que nós acertemos mais do que erremos. Porque os erros do poder público, lembrando que o Estado brasileiro, como eu disse, drena 40% de todos os recursos, e nós temos 50% da população ainda que vive à margem de serviços de saneamento básico, por exemplo, no país. Então tem alguma coisa muito errada aí. E quando se refere à população em situação de rua, ainda tem muita coisa errada e que precisa ser consertada, e é isso que nós esperamos e
pretendemos contribuir com o município, com o Estado, para o aprimoramento desses processos e cobrar sempre que necessário, mas participar e dialogar sempre que possível. Pessoal, tem muito essa situação de querer afastar o problema, né? Eu não quero saber do problema perto da minha casa, né? Isso acontece, né? Assim, eu não quero ver. Eu sei que existe, mas eu não quero ver. Isso tem muito a cortina, né? Até essa cortina que as pessoas não querem ver que existe aquele problema, mas ele existe e ela só passa a se incomodar se aquilo começa a bater na porta de casa, né? Sim, a gente pode fechar os olhos, assim como a avestruz faz quando ela coloca a cabeça embaixo da terra, né? E tenta fazer quando não está vendo, né? Quando nós éramos crianças, eu lembro de ter uma situação como essa, da criança não podia passar no meio dos pais, nós sabíamos, né, desse respeito que tinha que ter, né? Então, eu lembro de um dia estar em casa e um primo meu sabia que não podia passar ali, o que ele fez? Ele fechou os olhos, não teve dúvida. Passou correndo com os olhos fechados, então ele não, né? É disso que a gente está falando. Isso não vai mudar, a situação vai continuar ali. Hoje, amanhã e depois, né? Cabe à sociedade, ao poder público e às famílias, né? Não necessariamente nessa ordem, mas às famílias, à sociedade e ao Estado, né? Trazer essas respostas e participar das soluções, né? Não é algo simples, como eu disse, nós não temos uma visão romântica para o problema da população em situação de rua, mas nós entendemos e sabemos que há mecanismos e há recursos para isso. Há recursos que fazem falta em outras áreas, que poderiam estar sendo melhor destinados, mas que, estando destinados para o atendimento dessa população, devem sim responder à altura. Como eu disse, nós não defendemos casa própria para pessoas em situação de rua. Nós defendemos que haja uma política consistente para o enfrentamento do problema das pessoas continuarem vivendo nas ruas quando nós temos recursos, né, e estruturas e meios para enfrentar isso. Seja com equipamentos de saúde, equipamentos de assistência, mas também com programas de moradia, né, que vai, de fato, atacar o problema na sua centralidade e viabilizar que os outros serviços também funcionem. Você acha que você falou que lá atrás na sociedade tivemos a escravidão, que foi um problema e que talvez era um preconceito, talvez não era um preconceito, que foi resolvido. Depois a questão do manicômio, né? É louco, joga no hospício. Sim. Hoje existe alguma coisa que o senhor enxerga como uma situação de uma ignorância que existe, que lá na frente talvez não vai ter mais? Olha, Martino, eu não tenho condição de fazer juízo das pessoas. Quando elas olham uma pessoa em situação de rua e fecham o vidro ou entrega uma moedinha de 1 ou 2 reais para que ela saia dali. Aliás, nós podemos cobrar das pessoas empatia, solidariedade, caridade, mas nos cabe trazer esse debate à tona, né? E buscar contribuir para que haja sensibilização, conhecimento da sociedade a respeito desse problema, né? E que aqueles que queiram possam efetivamente participar dos debates, dos diálogos, das construções. Audiências públicas servem para isso. Aliás, amanhã nós temos uma audiência pública, quarta-feira, na Câmara, convocada mais uma para tratar desse mesmo assunto. Então, cabe aos poderes constituídos, às instituições, às organizações, aos políticos, vereadores, prefeito, promover esse diálogo de uma forma que a sociedade de fato seja devidamente estimulada e compreenda, se assenhore dos problemas e não com jargões, com frases feitas, com clichês. Leva para casa, né? Tá com dó. Então, isso não ajuda, né? Talvez desopile o fígado de quem está ali divulgando, inclusive para as redes sociais. Mas só não ajuda e muito menos resolve a situação. Então, de forma racional, como sociedade, nós precisamos enfrentar essas questões de forma de peito aberto, conscientes, né, com coragem, né, e sem ideologias, preferências, mas com aquilo que a Constituição estabelece. Com racionalidade, com efetividade, que o recurso público efetivamente cumpra o seu papel para, se não transformar a situação, melhorar a situação, mas dar uma resposta que se espera naquele momento
essas pessoas e também para a comunidade. O senhor falou da esmola, né? Essa questão da esmola, que às vezes a gente vê placa, né? Não deu esmolas e tal. E a questão da comida também, que eu acho que é um assunto que também é pertinente na questão de... eu levo um monte de marmita, eu deixo lá pro pessoal na avenida. E aí se fala muito em ter um local para se fazer isso, para não ficar se espalhando, né? Porque ao mesmo tempo que essa frase não dá certo de falar, leva para tua casa então, né? Mas também, às vezes, você ficar alimentando ou dando dinheiro longe da sua casa também talvez não seja a melhor solução também, né? Não sei, qual que é a opinião do senhor? Sim, olha, Martino, a diferença entre solidariedade e caridade é que a caridade, eu olho a pessoa de cima para baixo. Então, eu oferto alguma coisa, né? Como quem é superior, eu posso ajudar, então eu faço. A solidariedade é quando eu faço a mesma coisa, mas olhando no mesmo plano. Tem um amigo muito querido, chama Paulo Borges Jr. Ele diz o seguinte: muita gente só doa ou só entrega alguma coisa ou investe em alguma coisa que é com aquele espírito de, olha, come seu frango aí para eu me deixa em paz para eu comer meu peru sossegado. É mais ou menos assim. Quando alguém se propõe a entregar alimento na rua, isso é um sentimento nobre, né? Muitos talvez com a motivação errada, ou seja, para fazer postagens nas redes sociais e dizer, olha como que eu sou, ou seja, nós chamamos de sinalizar virtude. Mas muitas dessas têm a melhor das motivações. E as motivações, inclusive, Martino, podem se alterar no contexto. Quando conversa com uma pessoa, sabe da sua história, de uma mulher, do idoso. Então, essa motivação se altera. O que nós esperamos é que haja, então, essa mobilização para que, de um lado, não haja um desestímulo para que as pessoas continuem auxiliando, ajudando, porque a sociedade precisa. Há muitas igrejas, grupos de amigos, até pagadores de promessa, né? Todo dia ali auxiliando as pessoas, mas que elas estejam integradas com uma política pública permanente, que é o que o Estado oferece ao município. Então, perguntar, olha, qual que é o dia? Onde que eu posso? Qual que é o melhor lugar mais adequado? Para que não haja conflito com o comerciante, não haja conflito com o vizinho, o dono da casa que está ali na frente, que às vezes tem o seu espaço ali prejudicado, né? Então, o que nós propomos é que haja essa integração, né? E a sociedade civil, organizada ou desorganizada, tenha humildade também, né, de perguntar ao poder público também tem a humildade de reconhecer a importância desse serviço, dessas pessoas que estão ali dedicadas, às vezes com recursos próprios, né? E se envolvendo para que não sobre comida na quarta-feira e falte na sexta-feira, por exemplo. Faltou alguma não vou chamar de soluções, né? Que não existe solução, mas faltou alguma das medidas que a gente não falou aqui que são importantes? A gente está caminhando para o fim aí do podcast? Sim. Nós temos uma expectativa muito boa em relação à nova gestão do município. O prefeito municipal já verbalizou sua disposição em retomar essa política, a compreendê-la e retomar a partir da participação de outros atores. Eu represento uma instituição do sistema de justiça, a Defensoria Pública, e nós temos nos colocado à disposição para contribuir com o município nessas ações. Nós temos uma expectativa muito grande da reunião dos serviços, dos órgãos, terceiro setor, as organizações não sociais, as igrejas, né, capitaneada pela Prefeitura Municipal. Ela tem que ser a protagonista desse processo de organização, estímulo, investimento, né, e enfrentamento, né, e os resultados sejam apresentados por ela. E, de outro lado, que haja, sim, Martino, um investimento em moradia. Essa para nós é central. Se não for uma preferência, um desejo, mas que seja feita, esse investimento seja feito pela eficiência que ele demonstra, né? Sem amarras, sem constrangimentos, mas porque é uma política pública consistente que de fato vai enfrentar essa questão. É evidente que tem questões de saúde, de segurança pública, né? De assistência, mas, como eu disse, 80% da maior demanda, ou a maior demanda da população em situação de rua é falta de moradia, né? Então, é isso que nós temos defendido
de uma forma muito tranquila, ser consciente. Sabemos que os recursos são escassos, mas que se for para atuarmos mesmo efetivamente buscarmos respostas, que elas se deem a partir de políticas públicas baseadas em evidências, né? E o investimento em moradia primeiro é uma política pública com evidentes resultados, onde ela tem sido aplicada de forma adequada e correta. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no nosso podcast. Foi muito interessante. Acho que é um papo bem esclarecedor. Acho que ficou algumas perguntas aqui que não vai dar tempo da gente continuar o papo, mas depois a gente pode fazer uma live, um novo episódio. Se o senhor tiver vontade de voltar aqui com a gente, tiver gostado de ter participado. Agradecer a Vanessa que esteve com a gente aqui na técnica. Agradecer aos nossos colaboradores, a Vototec, a QAP Guns Club. E a DLG, né? A DLG Studio, esse estúdio legal que vocês estão vendo aqui, que está acontecendo esse podcast. Beleza? Quer mandar um abraço para alguém? Uma mensagem final? Quero agradecer, Martino, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, falando de assuntos difíceis, mas que nos cabe fazer esse diálogo, né? Para os meus amigos aqui, e agora o meu novo amigo, Martino, que a gente já tem... conhecido pelo trabalho, a divulgação nas redes sociais, desejar aí sucesso cada vez maior aqui pro podcast e para suas atividades profissionais aí, junto ali ao comando da Guarda Civil, tão importante para a sociedade, e nos colocar sempre à disposição para fazer essa discussão e sempre que possível, né, tá aqui tomar um café ou uma água, é sempre muito agradável. Agradeço novamente pelo convite. Obrigado. Conte conosco, inclusive, lá da Guarda Municipal, para apoiar aí. Seguimos em frente. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Deu uma gaguejada aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Beleza? Até a próxima.